andai em amor. Irmãos, há 3 declarações diretas de quem Deus é nas Escrituras. É claro que as Escrituras falam que Deus é muita coisa. Seus atributos, sua pessoa, o que Ele é, sua glória. Mas há somente 3 declarações diretas no Novo Testamento que se referem à pessoa de Deus, então de um modo bem direto, e elas são todas as 3 de João. João diz no seu Evangelho, no capítulo 4, Deus é Espírito. Na primeira epístola de João, capítulo 1, no verso 5, Deus é luz. E no capítulo 4 da epístola de João, verso 8, e também o verso 16, Deus é amor. É porque Deus é Espírito que nós podemos andar no Espírito. Deus é Espírito, então andemos no Espírito, ou numa relação de realidade espiritual com Ele. Habitai em mim e eu habitarei em vós. Isso é possível a nós porque Deus é Espírito, e porque Ele nos criou com Espírito, e porque Ele veio habitar no nosso Espírito, pelo seu Espírito. Então Deus é Espírito, e nós podemos andar no Espírito, graças ao Senhor, e jamais satisfazermos a cobiça da carne. É porque Deus é luz que nós podemos andar na luz, como João diz na sua epístola. E também podemos andar como filhos da luz. As 2 coisas são complementares, mas são diferentes. Quando João diz, Deus é luz e não há nele treva nenhuma, logo na sequência do contexto, 1 João 1, 5 e em diante, ele diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, porque Ele é luz na qual não há treva nenhuma. Então, se andarmos na luz, em outras palavras, andarmos nele, em relação com Ele, então nós mantemos comunhão uns com os outros. Então está aí um dos segredos da comunhão, andarmos na luz com Deus. Comunhão não é um assunto que começa no aspecto horizontal, começa nesse aspecto vertical. Se realmente nossas vidas têm sido expostas na presença do Deus que é luz, se nós amamos a sua luz, se nós temos orado, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, e isso é andar na luz. Então, se andamos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Não é maravilhoso isso? Por que encontramos tantas vezes dificuldade na comunhão? Penso que parte da resposta está aí. Nós não podemos refutar a luz de Deus no nosso ser interior. Nós precisamos andar na luz, como Ele na luz está. Todas as coisas, quando manifestas pela luz, ou quando reprovadas pela luz, elas se tornam manifestas. O propósito do Senhor em andarmos na luz é esse. Graças ao Senhor, porque essa provisão de andarmos na luz, irmãos, é tão plena, tão magnífica. Se você tem um jardim, e no canto do jardim você tem uma pedra, e debaixo daquela pedra você tem vermes. Todas as pedras, em lugares úmidos, têm vermes debaixo dela. Imagine essa realidade como sendo o nosso próprio coração. O que nosso Senhor nos pede, não é que nós combatamos os vermes, mas é que nós levantemos a pedra. Porque quando nós andamos na luz, então a luz penetra, os vermes não a suportam. Eles têm que correr para outro lado. Então, na verdade, o processo de santificação não é o Senhor nos pedindo para combater os vermes, porque a verminose do nosso coração é uma coisa muito complicada. Um homem de Deus chamado Macintosh, ele diz nas suas notas sobre o Pentateuco que o coração do homem é como um inferno em miniatura, que só pode ser aberto debaixo da luz e graça de Deus. Não apenas da graça, mas da luz e da graça. O Senhor Jesus era cheio de graça e de verdade. Essas 2 coisas nunca andam separadas. Então, esse é o nosso encorajamento para andarmos na luz. Embora nós não tenhamos o tempo suficiente para entrar nessa marca, mas essa é mais uma evidência de que nós estamos retendo a cabeça. Quando nós andamos na luz, compreendemos o significado disso.
mas nós não vamos entrar nesse assunto hoje, pelo menos, porque hoje o nosso encargo é irmos para essa terceira questão. A terceira declaração direta de quem Deus é no Novo Testamento é: Deus é amor. E então nós somos encorajados, como já lemos em Efésios 5, a andarmos em amor. E que coisa preciosa essa! Nós temos toda a provisão de Deus pelo Espírito, para andarmos no Espírito, para andarmos na luz, porque Deus é luz, e para andarmos como filhos da luz, não nos fazendo parte, não nos tornando cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Andar na luz fala de andar com Deus, andar como filhos da luz fala de não sermos participantes das obras infrutíferas das trevas. Por isso as duas coisas se complementam, mas não são idênticas. Então, a última delas, Deus é amor. Então, andai em amor. Quando nós lemos João capítulo 13, o que fizemos no início, e é por aqui que nós vamos começar, o capítulo 13 de João, ele inicia em uma das abordagens do Evangelho de João. Quando nós o estudamos, uma das abordagens é dividirmos esse Evangelho de João em 3 partes, como ele naturalmente se divide. Do capítulo 1 até o capítulo 8, verso 11, a ênfase é que Deus é luz, ou melhor, Deus é vida. A ênfase da primeira sessão é vida. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então a primeira sessão, até o capítulo 8, verso 11, tem como ênfase a vida, que ele é a vida, que nele está a vida, que quem crê nele do seu interior flui em rios de água da vida. Não é? Então a primeira sessão toda enfatiza que ele é a vida. A partir do capítulo 8, verso 12, há uma declaração: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você viu como João coloca? Primeiro a vida, depois a luz da vida, porque é a luz que procede da vida. Então, do capítulo 8, 12, até o final do capítulo 12, capítulo 8, verso 12, até o capítulo 12, verso final, é uma sessão intermediária sobre Deus é luz. E a partir do capítulo 13, e essa é a maior sessão, porque vai de 13 a 21, essa sessão, toda ela enfatiza que Deus é amor. Cada uma dessas sessões começa e termina com este tema, o tema de cada sessão. A primeira sessão de João começa com vida e termina com vida. Então, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E aquele que crê nele, do seu interior fluirão os rios da água da vida. Então, aquilo que ele é, nós podemos nos tornar em união com ele. As 3 sessões fazem isso. Isso é muito bonito no Evangelho de João. E nós não podemos perder isso. O que ele é, lembra como João diz? Tal qual ele é, também nós somos neste mundo. E o Evangelho de João mostra isso de uma maneira linda. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem crê nele, quem crê em mim, do seu interior fluirão os rios de água da vida. O que ele é, nós nos tornamos pela fé, que significa vida de união com ele. A mesma coisa a segunda sessão. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E no capítulo 12 ele diz assim: andai enquanto tendes a luz, para que vos torneis filhos da luz. Então, de novo, ele é a luz e nós somos os filhos da luz, em união com ele. E também no capítulo 13 até o capítulo 21, a última sessão. Começa com que ele é, o Senhor Jesus amou os seus e amou-os até o fim, porque ele é amor. E como termina essa sessão? Ele perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Pedro agora quebrado, Pedro agora conhecendo quem o Senhor era e quem ele era, então agora ele podia experimentar esse amor do Senhor. Nós sabemos que essa foi a história de Pedro. Quando o Espírito Santo foi derramado do céu, ali estava Pedro. E o Espírito Santo guiando Pedro no seu testemunho. E na hora da sua morte, ali estava Pedro, unido ao seu Senhor e ao amor do seu Senhor, dizendo que não era digno de ser crucificado como foi o seu Senhor, e pedindo então para que a sua cruz fosse invertida, não é? Segundo a história, segundo a tradição.
Então Pedro foi tornado um no amor do Senhor. Graças ao Senhor por esse chamamento que temos. Para que sejamos sua luz, sua vida, seu amor. Então,